TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão desse episódio Igor Alcântara. Olá, TemaCasters. E eu não gosto de começar com frase não, mas hoje eu vou abrir uma sessão e staying alive aqui com vocês. Olha isso. E olha só, gente, a gente também está com um convidado muito especial, muito querido nosso aqui, que é o Nelson Imbuzeiro, também conhecido como Nelson Portugal ou Velho do Rio. E sabe-se lá Deus como que ele é mais conhecido. Fala aí, Nelson, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. E hoje vou gravar com minha roupinha de boca sino e meu cabelo black... Não, desculpe, é white. Não é Black Power, é White Power já. Beleza, gente. Isso aqui é o TemaCast número 37 e hoje nós iremos falar sobre uma das épocas mais efervescentes da música pop mundial. Como vocês já sabem, falaremos sobre a disco music, ou era disco, ou então discoteca, dá na mesma. O cast vai começar agora, mas convidamos a todos para ouvir a leitura de e-mails, comentários e recadinhos logo após o episódio. Que, aliás, né, Igor, vai continuar como sempre foi, porque a gente botou aquela votação lá no grupo Saiba Mais e a grande maioria optou para que a gente continuasse fazendo como a gente sempre fez, leitura de e-mails e comentários no final do episódio. É isso mesmo? É isso mesmo. Até a gravação desse episódio, a maioria esmagadora dos nossos ouvintes lá no Saiba Mais optou por manter o jeito que o TemaCast faz, né, de colocar o bloco de leitura de e-mails no final do programa. Exato. Então, vamos para o cast. Gente, não se sabe exatamente como e quando o movimento disco começou. Alguns dizem que ele surgiu no início dos anos 70 nas discotecas de Chicago, Nova York e Filadélfia, onde haviam festas totalmente dançantes, frequentadas por um público alternativo. Outros afirmam que a disco music só começou mesmo depois da abertura do Estúdio 54 em Nova York e do lançamento do filme Os Embalos de Sábado à Noite, ambos em 1977, que foi a época em que a mania se espalhou pelas rádios, gravadoras, discotecas e estava gerando bilhões por ano. No entanto, a disco não foi um gênero musical pré-fabricado, criado em um curto período de tempo em que se possa estabelecer um ponto original determinado. Isso porque, quando se fala da disco music, define-se um estilo musical que surgiu a partir da transformação de elementos de diversos gêneros musicais, como o soul, o jazz e o funk. Assim, para contar a história da música disco, é preciso viajar um pouco em cada um desses estilos até que se tenha formada a chamada disco music. O que se sabe com certeza é que a primeira boate que promoveu festas mais ao estilo da disco foi a boate The Loft, inaugurada por David Mancuso em 1970, portanto 7 anos antes da Estúdio 54, e a tão badalada boate da disco music. A The Loft inspirou muitas outras, como a própria Estúdio 54, a The Gallery e etc. Isso mesmo, e olha, Francisco, a gente precisa fazer uma distinção aqui entre movimento disco e o fenômeno disco. O movimento, a gente não tem uma data, é muito difícil a gente estabelecer uma data ou um acontecimento que marcou o início, já que ele foi uma coisa aí bem espontânea que foi nascendo entre os DJs de algumas cidades americanas, né? E aquela coisa foi crescendo, uma coisa bem de gueto. Mas o fenômeno, sim, a popularidade de massa, como você já disse, né? Começou, algumas pessoas dizem, né? Como a abertura do Estúdio 54 e também com o lançamento do filme do Joe Badham. Sim, filme esse que é Os Embalos do Sábado à Noite. Exato. Pois é, Igor, isso é que tu falou, é verdade. Mas, Igor, você sabe que os nossos ouvintes sempre esperam que a gente fale de história. Então, para entender melhor este movimento, conta pra gente aí sobre o momento histórico mundial e americano desta época.
lá, então, ouvintes, segurem um pouco aí que lá vem história, né? Literalmente, história com H maiúsculo. E a gente tá falando aqui da década de 70, né? Que é o momento em que nasce a disco e tem vários fatos importantes na história e que, claro, está tudo interligado, né? Todo movimento artístico, ele acontece num momento histórico e ele é fruto desse momento histórico, né? Ele tá imbuído ali. Os anos 70, eles estão ali mais ou menos no meio de um período que ficou conhecido como a Guerra Fria. Então, se você quiser mais detalhes sobre a Guerra Fria, eu aconselho que você vá lá no episódio 13 do TemaCast para ver a primeira parte da Guerra Fria e também na segunda parte no episódio 15, né? Mas resumindo então, o que todo mundo já sabe, a Guerra Fria ela aconteceu entre 1945 e 1990 e foi ali mais ou menos um embate indireto entre as duas maiores potências militares da época, né? A União Soviética e os Estados Unidos. Eles estavam tentando mostrar para o mundo quem que tinha o melhor modelo econômico e que preparava melhor as pessoas em vários aspectos. Como essas duas tinham um poder nuclear para destruir a vida no planeta Terra diversas vezes, esse embate nunca foi direto entre elas, né? Então, esse embate ele se dava principalmente em duas frentes, a ideológica e também a militar. A ideológica, você via ali eles usando os esportes, a cultura, para mostrar que eram superiores. Por isso que você via na época, e o pessoal mais antigo vai se lembrar, né? Você via lá nas Olimpíadas o quadro de medalhas, você sempre tinha lá os Estados Unidos e a União Soviética disputando as primeiras colocações, né? Você via em Hollywood, que era o cinema que a gente tinha mais acesso, sempre o vilão soviético, né, mostrado como aquela pessoa desalmada, né? Haja visto ali, por exemplo, Rocky, se não me engano, 4 ou 5, e vários outros filmes. Só que algumas vezes esses embates chegavam na esfera militar, não diretamente entre eles, mas indiretamente, né? Havia, claro, esse medo do confronto direto, como eu falei, eles tinham esse poderio militar para destruir, para causar essa aniquilação mútua diversas vezes, mas ao mesmo tempo, por causa desse medo, havia uma corrida por armas e tecnologia. Conforme eu comentei, você pode ver mais detalhes disso na segunda parte do episódio da Guerra Fria que a gente gravou lá, o TemaCast 15. E nesses embates que eles tinham indiretos, o que acontecia basicamente era o seguinte: uma potência ajudava um determinado lado do conflito, a outra ajudava o outro. Eu vou citar só algumas aqui pra gente lembrar aqui. Teve, por exemplo, a Guerra do Afeganistão, que os soviéticos invadiram esse país ali tentando conquistar esse território, e aí os Estados Unidos tentando forçar os soviéticos a perderem, treinaram e armaram um grupo lá, comandado por um tal de Osama Bin Laden, né? Teve a Guerra Civil angolana, a Guerra Civil da Etiópia, a guerra... Espera um pouquinho, Igor. Os Estados Unidos, só para deixar bem claro, os Estados Unidos treinaram o Osama Bin Laden, é isso que tu falou, né? Sim, sim. Mas isso é uma questão complexa. Inclusive o Estado Islâmico, quem ajudou a ele emergir foi também os americanos. Esse é outro assunto. Vamos adiante, Pois teve a Guerra Civil angolana, a Guerra Civil da Etiópia, a Guerra Indo-Paquistanesa, que envolveu também Bangladesh, quando a grande Indochina ali, um país, a Índia, né, que na época comportava também os territórios do Paquistão, Bangladesh, Butão e outros ali. Aquilo acabou com os movimentos de independência, os países foram também se dividindo. Guerra entre Tanzânia e Uganda, enfim, todas as guerras não tem nada a ver com os Estados Unidos e a União Soviética, mas eles estavam envolvidos, cada um apoiando um lado do conflito. E, claro, a famosa Guerra do Vietnã, né, que, enfim, vale com certeza um episódio futuro, mas também resumindo, e ela tem uma fundamental importância para esse momento cultural também que a gente vive. Ela durou 20 anos, né, foi de 55, começou muito antes do que muita gente imagina, e foi até 75. E ela foi a guerra que mais trouxe consequências para essa geração que depois criou o movimento disco. As consequências culturais são imensas. Basta você ver a quantidade de filmes feitos sobre a Guerra do Vietnã em Hollywood. Eu pesquisei isso daí, são mais de 200 filmes. Se você pegar as duas guerras mundiais somadas, ela não dá nem metade desse número. A Primeira Guerra Mundial mais a Segunda Guerra Mundial não dá metade do número de filmes feitos sobre a Guerra do Vietnã. Você vê como isso ainda está no imaginário das pessoas, né? Então, a Guerra do Vietnã, também conhecida como Segunda Guerra da Indochina, foi um conflito entre o Vietnã do Norte, que era comunista, que invadiu o Vietnã do Sul, que era capitalista. Os Estados Unidos, dessa vez, não só ajudaram com apoio logístico de armas, eles foram para o combate. E, enfim, depois de várias campanhas fracassadas, porque era uma guerra praticamente pelo estilo de guerrilha, era praticamente impossível os Estados Unidos ganharem sem usar o poderio nuclear, eles acabaram se retirando e tal, mas durante o processo da guerra do Vietnã, você teve todo um movimentos sociais, né, todo um movimento no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, pedindo o fim daquela guerra. As pessoas viam um soldado ali chegar
retornar para casa dentro de um caixão, ou então muitos que retornaram vivos não retornaram paralíticos, faltando um membro, ou então viciados em heroína, enfim, é um caos, né? E aí você tem todos esses movimentos. Os hippies, né, que foi um movimento que lutou contra a guerra do Vietnã mais pelo lado pacífico. Você pode conferir o segundo episódio do TemaCast, que é só sobre a geração hippie. Teve, por exemplo, os Panteras Negras também, que lutaram contra isso, mais voltado pela participação dos negros na guerra do Vietnã. Enfim, todo esse movimento e essas pessoas jovens estavam produzindo também cultura. Enfim, aí teve vários embates, como por exemplo, os acordos dos países da OPEP, que se juntaram para fazer um boicote para subir o preço do petróleo, a escalada do terrorismo que estourou principalmente com a delegação de Israel sendo sequestrada nas Olimpíadas de Munique 72, enfim, inclusive terrorismo em países como o Canadá, que na província de Quebec o governador foi sequestrado, o IRA, que inclusive são as minhas iniciais, fazendo ataques terroristas no Reino Unido para tentar, eles é um grupo separatista irlandês. Pera um pouquinho, Igor. IRA, que inclusive são as tuas iniciais, né? Que é Igor Rafael Alcântara. É isso que tu quis dizer? Sim, eu tinha um e-mail com essas iniciais e eu tive problema quando eu fui solicitar o visto pela primeira vez. Eu não uso mais esse e-mail. Eu fui questionado se eu tinha alguma relação com esse grupo e eu falei, não, são só as minhas iniciais. Por que tu não botou PCO no teu e-mail, cara? Ficava melhor, cara. Isso daí acho que os ouvintes têm que ouvir o episódio Beatles primeira parte pra entender essa piada. Não, vou dizer pra eles agora. PCO era a sigla da banda do Igor. Da primeira banda, eu tive outras melhores, mas a primeira, isso. Sim, uma banda de punk rock, né, que era PCO, que era pão com ovo. Exatamente. A Priscila Guerreiro deve saber do que a gente tá falando, e outros ouvintes também, mas segue adiante, Igor, vai lá. Bom, enfim, também essa década marcou um aumento, um avanço nos direitos civis, e isso tem muito a ver com o movimento artístico, como a gente vai ver das pessoas que representavam e que se viam representadas por todo esse movimento, pela música, pelo estilo, etc. Então você vê, por exemplo, ativistas gays indo para as ruas e protestando contra o preconceito que havia. Você vê as mulheres com mais influência e poder. Você vê, por exemplo, nessa década, várias mulheres tinham importantes papéis, algumas de governante, outras de líderes em seus países, como a Indira Gandhi na Índia, a Chun Qingling na China, Isabel Perón na Argentina, Lídia Terrada na Bolívia, Maria Pinta-Silva em Portugal, a famosa Dama de Ferro Margaret Thatcher, que se tornou ministra da Inglaterra em 79, finalzinho da década, mas ainda na década de 70, né? Enfim, tem várias coisas. Teve o escândalo de Watergate que levou ao Richard Nixon nos Estados Unidos a renunciar em 74, foi o único presidente americano a renunciar. Teve a independência de várias colônias na África e na Ásia. Enfim, tem muita coisa que aconteceu aí, mas isso fica, enfim, para um futuro episódio sobre os anos 70. Eu só queria fazer essa introdução, essa contextualização histórica para você ver que todo esse movimento acontece nessa década que estava efervescendo. Exatamente. Aí o ouvinte pode estar falando assim, mas o Igor está viajando na maionese, não é esse o tema do episódio. Não, a gente não está falando de guerra, não está falando de Watergate, nem está falando... Mas, gente, deu para vocês perceberem que a gente está falando, o Igor contextualizou uma época onde a mulher queria falar, onde havia toda uma efervescência da população negra que queria ter espaço na sociedade, e no decorrer do episódio vocês vão entender que tudo isso que ele falou faz sentido. Mas, o Igor, me diz uma coisa, e o Brasil não existia nessa época? O que estava acontecendo no Brasil nessa época? Pois é, no Brasil, a gente sabe, né, a gente vivia sob ditadura militar, assim como toda a América do Sul, né? Destaca aqui para o Chile de Pinochet, né, que ele assume o poder em 73 e instala o primeiro governo totalmente liberal do mundo. Liberal não no sentido político, deixe claro, no sentido econômico, né, de privatizações, etc. E sobre a ditadura do Brasil, mais uma vez, aqui é só um resumo muito, muito, muito rápido, mas você pode escutar lá o nosso episódio 4 sobre o regime militar, que o Francisco fez lá junto com o nosso amigo Fabrício Soares, em que eles falam desse momento da história do Brasil. E a década de 70 especificamente começou sobre o governo do Médici, né, que foi o terceiro general a governar o Brasil nesse período. Ele assumiu em 69, ficou no poder até 74. Quando ele era presidente, o Serviço de Inteligência, né, SNI, se modernizou e todos os serviços de SNI no país foram interligados, né? A luta armada
armada contra os movimentos de esquerda se intensificou, né? E foi também nesse governo que aconteceu o famoso milagre econômico, né? O Brasil teve um crescimento econômico muito acima do esperado. Claro que isso baseado em muita ajuda financeira dos Estados Unidos, endividamento, etc. E isso a gente pagou um preço terrível no final com a hiperinflação que a gente enfrentou ali no final dos anos 70 e todos os anos 80 e início dos anos 90 ainda. Em 74 aí assume o Geisel, né? O governo dele é marcado basicamente por duas coisas, né? O começo de uma crise financeira e inflacionária muito grande, que durou até o início do Plano Real ali, até o Plano Real. E o Geisel governou até 79 e ele foi praticamente obrigado a iniciar um processo de abertura política que culminou depois, em 85, da saída dos militares no poder, com a primeira eleição de um não militar, né? Não era uma eleição direta ainda, que foi o Tancredo Neves. Isso aconteceu, primeiro, porque existe essa crise econômica e também porque o presidente americano que chegou ao poder, o Jimmy Carter, ele parou de dar o apoio irrestrito que os Estados Unidos dava aos governos ditatoriais anticomunistas na América Latina e na África, né? Na cultura, né, o Brasil vivia uma década pós-tropicalismo, né? O tropicalismo é um movimento dos anos 60, vivia um movimento pós-tropicalismo, que era um movimento menos alegre, mais introspectivo, com músicas mais, assim, a gente pode dizer, mais deprês, né? Mais tristes. Devia também, claro, a todo o pessimismo da classe artística sobre o futuro do país, a tal revolução comunista que ia ter o apoio popular, ia tirar os militares do poder e tal, acabou não acontecendo, então, enfim, teve também consequências na cultura, também consequências na música, como a gente vai ver depois, mas enfim, era esse o contexto em que o Brasil estava. Muito isolado, por isso a gente vai ver que até esses movimentos demoram para chegar aqui. Mas, enfim, a gente está falando da disco aqui, né? Então diz aí o que é esse movimento, afinal de contas. Olha, Igor, antes de falar o que é o movimento disco, eu quero só salientar o seguinte: perceberam como é que o mundo estava triste nessa época? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, o mundo estava triste, né? Estava saindo assim de um monte de turbulência política, econômica. Os Estados Unidos estavam numa recessão por causa da OPEP, que elevou o preço do petróleo. O Brasil não estava isento disso, muito embora no regime militar mascarava tudo isso e estava se endividando, mas, gente, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser alegre. Então é o seguinte, ó, antes de entrarmos na história da disco music, que iniciou em 74, vale lembrar que um africano lá da República de Camarões, um tal de Manu Dibango, lançou um hit chamado Soul Makossa, que já possuía elementos da disco. E, gente, olha só, a disco mesmo ainda não tinha nascido, não existia, né, oficialmente. Esse disco era encontrado apenas nos guetos do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Então, um tal de Nick Ciano, que ele era um aprendiz de DJ na boate The Loft e que já havia aberto a sua própria boate, que era a The Gallery, adquire o tal disco e começa a tocar na sua boate. Então o cara foi lá do gueto, comprou lá numa lojinha escondidinha o disco desse africano e começa a tocar na boate dele. O que acontece é que esse disco acaba entrando para a lista da Billboard sem nunca ter sido tocado uma única vez em rádio nenhuma. E aqui vai uma pequena informação. Naquela época, para uma música entrar na lista das 100 mais da Billboard, ela tinha que tocar muito, mas muito mesmo nas rádios, e essa só era tocada nas boates. Vamos dar uma escutadinha num trecho da música do Soul Makossa. Mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, mamakusa. Mas seria interessante definirmos sobre o que é que estamos falando no final. O que é essa tal de disco tão mencionada até agora? Quando falamos disco, inúmeros significados surgem nas nossas cabeças, como por exemplo, música, dança, moda, ritmo, movimento, alegria, emoção, despirocagem, ficar feliz. Agora, no âmbito musical, disco é um imenso complexo de arranjos orquestrados formado por sopros de cordas, bonitas melodias e batidas que são o autêntico som e sentimento das pulsações do coração humano, capazes de produzir efeitos psicológicos e fisiológicos na mente e no corpo de qualquer pessoa. Para chegar a esse som chamado disco, passou-se por um longo processo de criação que começou no início dos anos 60, quando a música negra, a black music, passou
passava por grandes modificações. E é bom a gente lembrar aqui, gente, que foi nos anos 60, né, Igor, que teve vários levantes da comunidade negra, teve o pastor Martin Luther King Jr., lá de Atlanta. Exato. A música negra passava por uma certa repressão nos anos 60. Mas, continuando, a música disco, ao contrário de muitos outros estilos musicais, não nasceu de uma acidental produção de novos músicos ou de cantores performistas de rua, né? Mas ela foi uma forma artística que nasceu de um profundo entendimento da psicologia musical e do poder das criações musicais elaboradas por produtores, arranjadores e maestros de orquestras sinfônicas, que, tomando como base a música negra, que estava ganhando reconhecimento nos Estados Unidos, conseguiram definir o início da disco music, ou era disco, em 1974, em termos de música popular. Até então, a música negra era voltada para letras falando da desigualdade social, do racismo, e só para se ter uma ideia de como era a coisa, a Billboard tinha, que é uma revista norte-americana que existe até hoje, né? Tinha a sua tradicional lista dos 100 sucessos e tinha uma lista à parte para a música negra chamada músicas raciais. E os negros que entravam para esta lista podiam até sair dela, mas saíam pro nada. Mas eles nunca saíam dessa lista racista para a lista dos brancos, entre aspas, ou seja, a lista da 100 mais da Billboard. E a disco music tinha uma proposta bem diferente. A proposta era diversão para todos de qualquer idade, sexo, etnia e classe social. Um evento interessante contado pelo Nick Ciano, que era o dono da The Gallery, é que uma certa vez ele estava em uma reunião com um diretor da 20th Century Fox e ele olhou para o canto da sala e viu uma pilha de álbuns num canto lá jogado. Aí ele perguntou para esse diretor o que eram todos aqueles discos lá jogados, né? E a resposta foi que, esses aí são discos que a gente vai jogar no lixo. Gente, eram discos de artistas negros. O Nick Ciano então falou assim, posso levar alguns desses discos? Fica à vontade, isso aí é lixo, quer levar, leva. Bom, e olha só o disco que estava no meio, era o disco do Barry White com a música Love's Theme. Conclusão, a música chegou ao primeiro lugar da Top 100 da Billboard e vai saber, gente, quantos sucessos desse tipo foram para o lixo na época. Até 1974 não se usava o termo disco. As pessoas, quando queriam fazer convites e dizerem que iam para balada, né, que é o termo que a gente usaria hoje, eles diziam assim, vamos à festa ou vamos para a boate. Até que aconteceu que uma revista de New York, chamada New York Magazine, fez uma matéria de capa falando da boate The Loft, com o título O Retorno da Disco de New York. Pronto. Bastou isso. Depois disso, todos passaram a dizer assim, vamos à disco. O convite ou o anunciado das pessoas já não era mais vamos à boate ou vamos pra festa, era vamos à disco. E olha só uma curiosidade, o primeiro álbum que tinha a palavra escrita, né? A palavra disco escrita na capa, impressinha lá, vendeu 300 mil cópias. As pessoas chegavam nas lojas de disco, elas não queriam nem ouvir, elas queriam comprar o disco só porque estava lá escrito na capa do álbum, né, essa disco. E isso fez com que 300 mil cópias fossem vendidas assim muito rapidamente. Mas, apesar de tudo, as rádios ainda eram muito relutantes e não tocavam músicas da disco. Aliás, eles tinham uma regra, né, uns dizeres que era o seguinte: se a gente não toca, a música não faz sucesso. Até que a Billboard fez uma publicação com a seguinte pergunta: se o disco da Gloria Gaynor com a música Never Can Say Goodbye vende 20 mil cópias por semana, como que ela não é tocada nas rádios? Cara, essa pergunta foi um nó nas rádios. E por causa disso, as rádios começaram a tocar a disco music. Muitas reformataram suas programações e se tornaram emissoras exclusivamente de disco e, obviamente, deixaram o rock de lado. Mas vamos falar um pouco sobre as características da disco music. As batidas ritmadas como a do coração, a percussão abundante, as vozes e arranjos vocais requintados, arranjos rítmicos de trompete alto e de corda são
propriedades da música disco, que revela o quanto a música era calculada em detalhes desde a composição, arranjo, produção e mixagem até nos efeitos artísticos, fisiológicos e psicológicos de cada obra. Ou seja, gente, era uma coisa feita cientificamente. E assim, vamos dar uma pequena explicação. Está provado cientificamente que o ritmo de uma música influencia diretamente a frequência cardíaca de uma pessoa e inclusive sua pressão arterial. Um estudo da Universidade de Oxford, relatada pela ABC News in Science, da Austrália, explica que a música com um ritmo mais rápido aumenta a frequência cardíaca de uma pessoa e esses efeitos também são presentes na fisiologia e psique das pessoas. Essas são chamadas as músicas cardíacas, que lidam com o teu batimento cardíaco. E agora, por outro lado, as músicas clássicas, como por exemplo Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Bach, são as músicas chamadas cerebrais, as músicas de relaxamento, as músicas que lidam com o teu cérebro. Inclusive, gente, existe um vídeo de um curso de ressuscitação cardíaca onde é usado a música Stayin' Alive dos Bee Gees como base para que os alunos aprendam a fazer massagem cardíaca, tá? Porque é considerado o ritmo perfeito para essa tarefa. Vai estar o link no post para vocês verem. Sem contar a letra, né? Stayin' Alive, né? Sem contar a letra, né? A maioria dos sons que compõem a música dance surgiram na fusão do soul dos anos 60 com o jazz latino. Música composta por negros que inicialmente não obtinham sucesso devido ao preconceito da sociedade e por isso se mantinham apenas nos guetos escondidos. No entanto, no início dos anos 60, os negros ganharam mais espaço e tiveram mais liberdade para criar e experimentar novos sons que mais tarde seriam usados pela disco music. Durante a metade dos anos 60 e início dos anos 70, época em que as maiores gravadoras de músicas negras eram a Motown Group, Atlantic Ético e a Stax, dominavam o cenário da música soul dance. Produtores, arranjadores e maestros começaram a criar sons que se diferenciavam pelo aumento do tempo do compasso e do uso de cordas, adicionando energia e excitação a qualquer música criada ali. Outras gravadoras seguiram o exemplo e também começaram a experimentar novos arranjos com instrumentos de sopro, flautas, trompetes, cornetas, levando a música dance para uma maior audiência. Assim chegou-se ao funk, que caracterizava-se por uma batida que tinha um tempo próprio, elementos percussivos mais sofisticados e o instrumento saxofone. Esses elementos mais tarde seriam incorporados pela disco music. A gente corre e a gente corre na BR-3 e a gente morre e a gente morre. Quando a gente fala de funk aqui, o pessoal já pensa no Mr. Catra e tal, enfim. Mas existe, claro, uma diferença do funk americano, esse funk, né, mais associado ao James Brown, e o funk que é feito no Rio de Janeiro. E houve, claro, uma evolução quase que natural disso daí. A gente sabe que a gente recebe, né, as influências de outros países e a gente normalmente adapta isso, né, coloca o nosso jeito, né, encapsula isso com a nossa cultura. No caso da origem do funk carioca, ela vem de um subestilo do funk, que foi influenciado, claro, pelo funk americano, principalmente pelo James Brown, e quando, numa fase do James Brown, que ele começou a fazer músicas com um teor mais sexual. Por exemplo, Sex Machine, né, que é um clássico do funk americano. Então, esse estilo de funk americano, com uma temática mais sensual e batidas assim, mais repetitivas, se tornou um estilo conhecido como Miami Bass. Esse estilo Miami Bass, ele acabou chegando no Rio de Janeiro nesses bailes que aconteciam na periferia, onde eram esses bailes que chamavam de baile black, né? E aí, enfim, iam pessoas como, por exemplo, artistas brasileiros como o Tim Maia, o Tony Tornado e vários outros dessa época. E isso acabou, esse funk acabou se popularizando no Brasil. Ele acabou seguindo duas vertentes diferentes. Uma mais próximo desse funk americano original, né, com também muita pegada de soul music, que era mais basicamente, por exemplo, o que o Tim Maia fazia, né? Também um pouco o que o
Tony Tornado fazia, e um outro lado, menos elaborado, que eles pegaram basicamente aquelas batidas, no início eram as batidas desses funks do Miami Bass americanos, e o pessoal colocava as letras em português em cima. Isso depois foi evoluindo, por hora os brasileiros começaram a criar suas próprias batidas, que acabaram se repetindo, e chegou no que hoje é o funk carioca. Aí você conhece aí algo, eu não sou um expert, muito pelo contrário, de funk carioca, mas tem lá hoje, né, a Anitta, o Mr. Catra, Naldo, enfim, esses artistas, que agora não me pergunte a diferença entre o charme e o funk, que a única coisa que eu sei que um é bonito, o outro anda elegante. Pois é, gente, mas até aqui nós só temos a influência da música negra, que é o soul e o funk, que eram de difícil aceitação na época pela audiência branca lá nos Estados Unidos. Nesse sentido, para a expansão da música foi necessário um novo som que permitisse aos brancos descobrir, aceitarem o soul. Assim surgiu o jazz, que utilizando uma percussão mais latina envolveu o soul, né, fez um envelope com um sentimento mais pop e propagou a música negra no mundo. Passamos agora para os anos 70. Os elementos da disco estão se juntando, quer dizer, tudo é um processo de aglutinação de elementos para se formar a disco music. Após o desenvolvimento da soul, surgimento do funk e o toque do jazz, a disco music começou a tomar forma. Como podemos ver, é um erro de concepção comum que se faz quando dizem que a disco music surgiu nas boates gays da América no início dos anos 70. A música disco, apesar de ter tido grande influência nos sons desenvolvidos nas boates LGBT, foi muito maior e muito mais complexa do que isso. Mesmo porque, pelo que pudemos observar, a música disco já era popular e circulava em vários lugares muito antes. Também se falava que os filmes Saturday Night Fever, que é Os Embalos do Sábado à Noite, e Thank God It's Friday, foram importantes pontos de virada para a chegada do movimento disco. Para aqueles que acreditam que a disco foi apenas a pop dance music dos Bee Gees, isso seria verdade. Porém, a história tratada aqui se refere ao que chamamos no geral de disco music. A disco music começava a se expandir. A primeira gravadora responsável pelo movimento foi a Salsoul Records, na Filadélfia, que misturava a música latina, a salsa, soul e arranjos orquestrais. Foi a Salsoul que produziu talvez o primeiro hit considerado disco do mundo, chamava-se The Hustle, que chegou até as boates e fez o maior sucesso. Outras gravadoras foram de grande importância para que a música disco ganhasse o mundo, como a Golden Mine e principalmente a West End Records, que pertencia a Mel Sherin, denominado o padrinho da disco por suas ideias inovadoras que possibilitavam a criação de sons de qualidade gravados e promovidos em diversos clubes noturnos na época. Mas olha só, gente, em 73, uma gravadora chamada Casablanca é fundada por Neil Bogart e que tinha no seu elenco de artistas apenas a banda Kiss, aquela banda Kiss dos caras maquiados. Mas em 74, na onda da disco music, a Casablanca começa a distribuir um disco lançado na Alemanha por uma americana chamada Donna Summer, com a música I Love to Love Baby, que tinha 13 minutos de duração e com produção do italiano Giorgio Moroder. Depois, Neil Bogart encomenda uma versão de 17 minutos que faz mais sucesso ainda nas pistas e nas camas dos casais ouvintes, já que esta música era praticamente uma mulher tendo orgasmo. E só para não ficar no ar, gente, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, a respeito da Donna Summer. Ela é uma americana, o nome original é LaDonna Adrian Gaines, que se casou com um alemão chamado Helmut Sommer e os dois se mudaram para a Alemanha. Lá na Alemanha continuou a carreira artística, vamos dizer assim, fazendo teatro, fazendo alguns musicais, inclusive participou da versão alemã da peça Hair, e um dia ela resolveu gravar um disco como cantora solo. Gravou, batata, deu em nada, não fez sucesso nenhum. Só que esse tal de Giorgio Moroder descobriu ela e fez I Love to Love para ela gravou. A música explodiu na Alemanha e na Europa. E aí sim, a Casablanca lá dos Estados Unidos, o Neil Bogart, falou, opa, uma americana na Europa fazendo sucesso com música disco, eu vou distribuir o disco dela. E foi o que fez, e essa música da Donna Summer, I Love to Love, estourou também na América.
Com isso, gente, essa gravadora Casablanca descobriu o segredo, a receita para fazer sucessos. E ela tinha alguns critérios assim, ó. Tinha que ter um bom produtor, né, um produtor com um conceito, com uma ideia. Tinha que ter um cantor com preço barato, e quando diz barato, não é um mau cantor. Na época, para se gravar um álbum de disco, se gastava entre 20 mil e 30 mil dólares americanos, enquanto um álbum de rock custava de 100 a 150 mil. Um outro critério era só, tinha que ter uma capa sexy. Todo mundo que for atrás, fizer pesquisa aí nas imagens do Google, vai ver que as capas dos discos daquela época, né, da disco music, sempre tem mulheres e bocas e caras, então a capa tinha que ser sexy. Uma outra coisa que tinha que fazer era bajular muito os DJs. Quais DJs? Tanto da gravadora quanto os da boate, né? Porque eram eles que iam promover os discos. E fazer muita promoção. Promoção, gente, aqui é assim, ó, é chaveirinha, é boné, é viseira, é óculos, é camiseta, é adesivo, não interessa o que fosse. Fazer muita promoção. O que é que a Casablanca conseguiu com isso? Conseguiu o seguinte, ela vendia sozinha 3 vezes mais do que as 3 maiores gravadoras dos Estados Unidos juntas. Bom, continuando falando da Casablanca. Nessas alturas, essa gravadora tinha uma banda de funk chamada Kool and the Gang, que fazia uma música com harmonia e arranjos fora do padrão da disco music, já que ela era uma banda de funk. E então, para poder resolver o problema, essa gravadora chama um arranjador brasileiro chamado Elmir Deodato para ir lá nos Estados Unidos dar uma embelezada no som desta banda, e o resultado foi um grande sucesso chamado Late Night. A partir de então, surgiram diversos hits que não saíam das rádios e embalavam a todos nas diversas boates do mundo, movimentando um grande número de jovens que queriam sair para dançar e agitar a noite inteira. O pessoal queria se divertir, dane-se, tá? Porque a ordem era divirta-se. E a disco ganhava espaço no cinema, assim como também na televisão. Surgiam diversos talentos, como por exemplo Casey and the Sunshine Band, Village People, Sister Sledge, Chic, Earth, Wind and Fire, Gloria Gaynor, Donna Summer e diversos outros que emplacaram grandes sucessos que são tocados, inclusive até hoje. Famosas discotecas como a Studio 54 e a Paradise Garage em Nova York despontavam, empolgando multidões em uma pista iluminada por globos e luzes coloridas que, ao som da disco music, não paravam de dançar. Era uma febre. A disco chegou a gerar 8 bilhões de dólares americanos para a indústria musical. Em 1978, as estações de rádio alcançaram os maiores índices de audiência do mercado americano. No entanto, porque sempre tem um no entanto, né? No final de 79, a música disco sofreu uma grande queda. O movimento que havia crescido de forma tão rápida e tão grandiosa perdia seu espaço nas boates que começavam a fechar, perdia espaço na mídia e no mercado. Apesar disso, a música disco foi capaz de modificar-se ao longo desses anos e incorporar novas tecnologias e continuar sendo tocada seja através dos novos estilos musicais que surgiam sob sua influência, como por exemplo a techno, a house, a rap, a acid, ou a partir de regravações de músicas da época em um novo estilo que continuam fazendo muito sucesso. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in. Os anos da disco foram chamados de a Era do Brilho. Do brilho e da brilhantina, né? Olha só, época em que as mulheres autoafirmaram-se frente à sociedade machista e utilizaram-se de figurinos sexys e luxuosos para demonstrar também a sua importância e seu esplendor para todos que as discriminavam. Não podemos esquecer que era uma época, gente, que o racismo, né, e o machismo corria frouxo. Se hoje já tem isso, imagina naquela época. Naquela época era oficial. A música com os arranjos feitos por instrumentos de cordas e sopro deram um suporte para
voz feminina de forma que elas começaram a ganhar liberdade para interpretar as músicas ao seu modo. A beleza que a música disco ganhava com a participação feminina favorecia a queda de antigos preconceitos da sociedade contra elas. Antes, as letras para vocalistas femininas eram caracterizadas pela incerteza, melancolia de espírito, indecisão, etc, etc. A disco music trouxe na época mulheres inteligentes, controladoras do seu próprio destino e decidida. Música como Queen of Disc, de Ruby Andrews, ou então a Catch Me on the Rebound, da Loleta Holloway, e também a Are You Survival, da Gloria Gaynor, são exemplos de músicas em que as chamadas divas da disco interpretavam mulheres absolutamente independentes. Você falou aqui da parte de uso de cordas. É bom ressaltar que a disco music, ela usava muita guitarra só para fazer um arranjo por trás. Não existia mais nessas músicas os solos de guitarra. A guitarra base é a que fazia a sua segunda parte bem atrás do sopro e de outros instrumentos. Então hoje a gente usa muito pegar o nosso violão em casa e tocar uma musiquinha da épocas antigas, e quase que impossível se tocar alguma música da disco music, porque no violão ou na guitarra praticamente você não consegue colocar para fora tudo que a música tinha. A instrumentação toda, a batida, é que levava realmente a música a se diferenciar do rock na época. Exato, é porque a disco também incorporava muitos elementos do clássico, né? Cordas, violinos, orquestras, tal, e tudo isso aí envolvido por aquela batida, né? O tch-tch-tch-tch, que era muito gostoso, tal. Então realmente, tu pega um violão, tu até pode fazer a base ali e cantar, mas não dá a mesma emoção. Além das mulheres, outros grupos que antes foram discriminados começavam a ganhar mais liberdade. A disco music revolucionou a maneira das pessoas se socializarem, levando-as ao fantástico mundo da discoteca, onde, pela primeira vez na história, pessoas de todas as idades, diferentes origens étnicas e orientação sexual podiam levantar as suas cabeças e serem vistos com igualdade. Existiam algumas discotecas mais sofisticadas que não eram espaços abertos assim, tão abertos, eram locais onde as pessoas eram escolhidas a dedo na entrada, né, para poder entrar na boate. Como exemplo, a gente tem a Estúdio 54, que permitia a entrada somente das pessoas mais bonitas ou famosas. Existem, inclusive, casos em que casais foram separados da entrada, porque o cara que escolhia quem ia entrar ou deixar de entrar, escolhia o cara porque achava que o cara era mais bonito, combinava mais com a boate, e a mulher ficava de fora, e o cara não pensava duas vezes. Amor, a gente se vê mais tarde, tchau. E entrava. Entretanto, mesmo nesses lugares, encontrava-se todo tipo de pessoa que, mesmo com suas diferenças, se respeitavam e seguiam a ordem de todas as casas noturnas da época, na era disco, que era diversão. O comportamento dessa época era totalmente direcionado para o prazer, em que a dança era muitas vezes acompanhada por bebidas, drogas e sexo à vontade. Um exemplo claro sobre a forma de pensar e viver na época está retratado no filme Estúdio 54, que conta a história da discoteca mais famosa de Nova York, onde a liberdade era geral. As bebidas se misturavam com drogas que eram vendidas e consumidas no local, e o sexo era explícito em espaços específicos da boate. Inclusive vai ter um link no post desse filme que está no YouTube, é um filme em inglês, tá, gente? Boogie Nights também é outro filme que retrata bem os ideais que os jovens tinham na época. Entre inúmeros outros filmes que tematizam a época e que valem a pena ser assistidos por todos que querem conhecer mais sobre a disco music, estão o Saturday Night Fever e o Thanks God It's Friday. Vou fazer um comentário aqui sobre Boogie Nights. Esse é um filme mais recente, né? Ele retrata aquela, mas ele é mais recente, ele é final dos anos 90, se eu não me engano, 97. E só cuidado ao ouvinte que for ver, porque ele não tem nada explícito a não ser no final, mas ele retrata a realidade de um grupo de atores e atrizes da indústria pornô
dessa época, dos anos 70, e aí tem toda a questão da disco music e, enfim, de todo esse movimento de drogas, da libertinagem que acontecia e tal. Mas é uma galera que estava envolvida na indústria pornô. É um filme bem legal, acho um filme bem bacana, mas só fica esse aviso aí para as audiências mais sensíveis, cuidado, e não veja com crianças. Bom, gente, a gente falou até agora da disco music, mas a disco music também influenciou a moda, né? As roupas foram uma grande marca da disco music. As cores espalhafatosas, cores vibrantes, os brilhos dos lamés e strass nas roupas mostravam que a época era mesmo a época da noite. Ô Nelson, tem uma pergunta pra te falar, cara. Tu usou muito lamés e strass na tua época? Até que eu usei. Fazia parte de você entrar num ambiente desse, vestido totalmente diferente, de blue jeans, casaco de couro, você era olhado como roqueiro e podiam até te dar umas porradas lá dentro. Mas você tinha uma coisa que se usava muito, era puxar as golas e as roupas e alguns adereços bem puxados pro branco, porque existia na época uma iluminação que chamava-se de luz negra, que eu não entendi até agora porque que é luz negra. Mas ela refletia nas partes tudo brancas. Que era branco, né? E o que acontece? E aí tinha a estroboscópica, que fazia esse ritmo de jogar o foco de luz, isso ritmado. Então você, com o movimento da dança, você parecia que estava dançando quadro a quadro. E aquilo te dava uma sensação psicodélica, alguma coisa assim que mexia contigo e aumentava a tua vontade de dançar, entendeu? Era muito legal. Mas eu até que ficava bonitinho na época. Verdade. Verdade. Se tu disse, é verdade. Bom, mas como em qualquer movimento cultural, o vestuário trazia um simbolismo, uma mensagem. Com a disco, durante a era do brilho, as roupas e maquiagens glamourosas expressavam a alegria, a energia do espírito e a busca pela diversão, como a gente já disse. O cetim e a seda utilizados evocavam o glamour dos anos 20, que, complementados pela cor, traziam esplendor e cintilância para quem as usasse, como o Nelson citou para a gente aí. O jeito sexy de se vestir foi totalmente incorporado ao figurino feminino. Tinha os tops, os vestidos frente única, calças boca de sino coladas e transparentes, que foram um escândalo, que na verdade abriu espaço para que as mulheres hoje tivessem mais liberdade para escolher o que vestem, né? E aqueles sapatos plataforma também que deixava a mulher altíssima. E a Sim. saia curtinha. Que a regra era assim, ó, quanto maior a plataforma, melhor, né? Olha só, a moda disco foi inspirada para motivar os jovens a vestir suas roupas e querer tornarem-se reis e rainhas na pista de dança. Para isso, além de roupas luxuosas, precisariam também saber dançar a disco music muito bem. E a moda disco foi tão forte que até nas próprias discotecas haviam cabines de troca para que as pessoas pudessem se trocar e colocar a sua roupa de dança e depois seguirem direto para agitar nas pistas. Foram inúmeras peças que surgiram na época. Os sapatos plataforma que a gente já citou, as meias lurex, lantejoulas, purpurinas, shorts e outras coisas. Eu vou perguntar de novo pro Nelson. Você usou meia lurex, Nelson? Não, isso aí só quando eu conseguia arrancar de alguma mulher. Aí eu usava ela pendurada assim no... Bom, deixa pra lá. Então explica pra gente o que é uma meia lurex aí, Nelson. A meia lurex, ela é meia toda colorida, com cores bem fortes e também bem fosforescentes, que com a iluminação fazia a sua parte de adereços, né? Na época se chamava até adereço. E outra coisa, Francisco, a gente às vezes combinava, que a disco music às vezes trouxe certas formas de dançar que o grupo fazia aquilo cadenciado. Então às vezes a gente vinha vestido quase que igual, tanto homem quanto mulher.
para dançar aquele grupo todo certinho, só fazer a roda, aquele grupo, quanto mais cadenciado, mais ritmado, mais ensaiado, o grupo era mais aplaudido. Exato. Mas, olha só, vou te fazer uma pergunta. Eita. E nessa época da disco music, era só musiquinha com aquela batidinha ou tinha outro tipo de música? Não, tinha outro tipo de música. Naquela época também tinha as músicas lentas. Não se vivia só de música agitada. Era a música que a gente chamava de a hora da mela cueca. Os casaizinhos se abraçavam. Casais tanto heterossexuais como homossexuais. Era a hora se chegar junto, que se chamava. A hora que você ficava no ouvidinho, dando aquela cantada, trocando uma carícia, chegando mais no corpo a corpo. E muito sucesso fez aqui a disco music com as músicas lentas também. E tu tem algum exemplo de música desse tipo daquela época? Tem as bandas como Brad, uma música famosa, até francesa, Je t'aime, que tinha sussurros de um casal transando. Era a hora que o pessoal ficava mais excitado. E o próprio Bee Gees, que tinha muitas músicas lentas também. Era a hora do sex appeal, que chamava. Breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. Bom, então é o seguinte, já que você falou dos Bee Gees, vamos falar um pouquinho deles. Os irmãos Barry, Maurice e Robin Gibb formavam o grupo Bee Gees, que nasceu em meados dos anos 60. Era basicamente uma banda de baladas românticas, como a linda música chamada Run to Me, de 72, entre outras. Só que em 77, com a trilha sonora do filme Embalos de Sábado à Noite, os Bee Gees venderam milhões de cópias. Ainda haveriam sucessos como You Should Be Dancing, Night Fever, More Than a Woman, a emocionante How Deep's Your Love e, claro, a dançante Stand Alive, imortalizada nos passos de John Travolta. Em 96, ou seja, bem depois, nós estávamos falando de 77, em 96, os Bee Gees tiveram mais uma de tantas vezes regravada essa música How Deep Is Your Love pela banda inglesa Take That. Em 1977, surge uma banda chamada Village People. O grupo, grande representante da cultura gay, era formado por 6 rapazes que se apresentavam vestidos de policial, soldado, cowboy, motoqueiro, índio e um operário. Logo de saída emplacaram os hits Macho Man e YMCA. Em 79 lançaram a In the Navy e no final deste ano Ready for the Eights, que no ano de 1980, ironicamente, não entrou nas paradas. O Village People estrelou o filme Can't Stop the Music e depois disso sumiram nos anos 80, depois de um entra e sai maluco dos integrantes da banda. Em 93 tiveram a música Go West, regravada pelo Pet Shop Boys. Um ano depois, a versão original dessa música, do Village People, foi colocada na trilha sonora do filme Priscila, a Rainha do Deserto. Na minha opinião particular, a versão do Pet Shop Boys ficou bem melhor. Se por um lado, o movimento disco contava com nomes como Donna Summer, Jackson 5, Gloria Gaynor, Kool and the Gang, Vic Sue Robinson, Sister Sledge, Earth, Wind and Fire, The Tramps, Diana Ross, Chic, entre outros, por outro lado, vários cantores e bandas de rock também flertaram com a disco music, gravando músicas do estilo. Ô Igor, eu vou pedir para você aí falar quem é que banda de rock que gravou música no estilo disco music. Vamos lá, diz pra gente aí. Olha, teve, por exemplo, os Rolling Stones, com, por exemplo, os hits Miss You e Shattered, presente no disco Some Girl 79. Teve o Queen, com o sucesso Another One Bites the Dust, que foi inspirada na linha de baixo da canção Good Times, do grupo Chic. Teve o grupo Blondie, com o sucesso Heart of Glass. Rod Stewart, com Do You Think I'm Sexy. Inclusive teve uma paródia que fizeram depois, sacaneando o Rod Stewart. O pessoal que não gostava dele fizeram o Do You Think I'm Disco. Teve o Kiss, com o sucesso I Was Made for Loving You e Sure Know Something. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parte 2. E Wings, pra quem não sabe, é a banda do Paul McCartney logo depois dos Beatles, com a música Good Night Tonight, de 79.
Pra quem não conhece a Lady Zu, é uma cantora brasileira. Lady Zu em 77. A gente tá falando de uma lei, né? Tipo, Lady Murphy, Lady Zu, né? Exato. A Lady Zu em 77 apareceu com A Hora do Leão, que incendiou as pistas de dança. Mas seu grande sucesso viria um ano depois no álbum A Noite Vai Chegar, no hit de mesmo nome e com Lady é Meu Nome. Junto com a Lady Zu, em 77, surgiram as Frenéticas, grupo formado por 6 mulheres cantando Perigosa, da Rita Lee. É aquela música que diz assim, ó, eu sei que eu sou bonita e gostosa. Tu deve cantar melhor que eu, Nelson, mas... Não, mas eu concordo que você é bonito e gostoso, pode deixar. Ah, rapaz, deixa disso. Mas olha só, mas a fama das Frenéticas chegaria mesmo com o Dancing Days, que foi um tema da novela de mesmo nome da Rede Globo. As Frenéticas se separariam em 82, voltando em 92 com a música Perua para outra novela da Globo. Mas em 78, uma garota de 18 anos, chamada Maria Odete Brito de Almeida, que agora eu vou perguntar, você sabe quem é essa menina aí, Maria Odete Brito de Almeida? Antes dessa gravação eu não sabia. E você, Nelson? Não, eu sabia. A Maria Odete sabia. Não sabia que ela tinha esse Brito de Almeida, mas que era Maria Odete eu sabia. Que o Chacrinha chamava ela assim. Pois é, nós estamos falando da Gretchen. Ela lança em 78 a primeira música dela chamada Dance With Me. Bom, aí ela adquiriu uma certa fama e com a fama, e sendo na época um símbolo sexual, Gretchen lançaria em programas como o do Chacrinha, que o Nelson falou, os hits Freak Le Bombom, Me Gusta El Cha Cha Cha, Conga La Conga e Piri Piri Piri. Só clássico. Cara, desculpa, gente, eu vou ter que cortar isso, vou ter que rir. Me Gusta El Cha Cha Cha, Conga La Conga e Piri Piri Piri. Piri Piri Piri. Sabe que os títulos mudavam, mas as letras eram as mesmas, todas eram mais nada. Cara, eu vou ter que gravar de novo isso. É uma complexidade poética que algumas pessoas desconfiavam que Gretchen era um outro heteronômio do Fernando Pessoa. Exato. Não, gente, eu vou ter que cortar tudo isso e vou começar de novo. Ah. Quer que deixa? Deixa. É por mim. Tá bom. Ok, então tá. Mas, gente, olha só, falando em Brasil, tem um tal de Lulu Santos que desde 94 flertou com a disco music, com os hits Assim Caminha a Humanidade, e que também em 96 regravou a música Dancing Days das Frenéticas. Tem uma relação do Lulu Santos com a disco music e com as Frenéticas. Quem estava por trás disso tudo era o Nelson Motta. O Nelson Motta foi parceiro em várias músicas do Lulu Santos e foi ele que descobriu praticamente as Frenéticas, que eram garçonetes, né, que tinham um talento e que no final do dia, na boate que o Nelson Motta tomava conta, elas cantavam sempre um single. E foram ficando famosas, que o pessoal pedia mais que elas ficassem cantando mais do que servissem aos usuários de lá, né? Então essa relação aí foi por intermédio do Nelson Motta. Assim caminha a humanidade. Passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Ô Nelson, já que tu tá falando, eu vou pedir para que você continue falando e diga um pouquinho mais a respeito aí do público roqueiro dessa época. Conta aí pra gente. É que o público roqueiro aqui no Brasil, principalmente, frequentava o show de bandas em ambientes onde a dança era somente reduzida a pulos, né? Frenéticos, de frente pro palco. Mão pra cima, gritos. Bom, é claro que eu tô falando mão pra cima e que eu tô levantando a minha mão aqui também, claro. E se deparou com uma outra forma de dançar, em ambientes fechados, sem aquela sensação de ser brega, cafona, que na época se dançar quietinho, num canto abraçado, era considerado brega, cafona, coisa que roqueiro não gostava. Só que os jovens, mesmo os roqueiros, se sentiam bem naquele lugar do dance, dançando em grupo, com performance pré-ensaiada, como eu já tinha falado antes, ou a dois. Não havia os grandes solos de guitarra, mas a música também era eletrizante,
principalmente metálica e eletrônica. Aqui no Rio de Janeiro existia um famoso DJ chamado Big Boy, da Rádio Mundial, AM, que foi o primeiro a tocar James Brown e outros astros da disco music. O Big Boy criou os famosos bailes da pesada na zona norte do Rio, isso em 1970, já com jeitão de disco music. Como DJ, ele lançou 4 LPs, até hoje disputados a tapa nos sebos, que é o Baile da Pesada, Big Baile, Baile da Cueca e The Big Boy Show. O que acontece? Na época, as músicas, apesar de terem vários artistas famosos, normalmente se destacava 1 ou 2 músicas em cada LP. E era muito usado o que se chamava de medley, também chamava pupurri. Era pra você pegar um disco, um LP inteiro com dezenas de músicas de vários artistas. Ou então um artista fazer uma música que levava, sei lá, 15, 18 minutos. Então o Big Boy era muito famoso de ele apresentar nos programas dele, às vezes botava 1 hora ininterrupta de música. De vez em quando ele fazia aquele sonzinho Rádio Mundial no meio, mas não tinha propaganda. E era muito comum as pessoas gravarem aquilo direto do rádio. E cada um fazia a sua fita, cassete, e achava-se que você era um próprio DJ. Fazia a sua performance em casas, festa de play, clubes. O cara se tornava um próprio DJ, sem ser um DJ famoso. Sim, uma festinha de garagem, né? Festinha de garagem, ou em casa o cara achava. Na hora que entrava aquela gravação do Rádio Mundial, ele abaixava o som e fazia a sua própria propaganda, entendeu? E usava aquela gravação, que não tinha lá aquele esmero de gravação, mas era bastante para todo mundo dançar. O negócio era dançar e se alegrar, mais nada. Hello, crazy people. Big Boy. Aqui fala Big Boy apresentando a Mundial é Show Musical. 860 Mundial. Ritmos de boate. O músico dos anos 70 foi se transformando e teve algumas crias. O techno é a mais famosa dessas vertentes. Sobre o significado do nome techno, disse que foi usado em épocas diferentes para dar nomes a diversos gêneros musicais. Os criadores desse nome com certeza são os integrantes do grupo alemão Kraftwerk, que no começo dos anos 70 criaram a música sintética. Eram chamadas de techno todas as músicas que eram feitas exclusivamente por sintetizadores e assim, sem fazer uso de instrumentos musicais tradicionais. Portanto, poderia até ser certo dizer que a techno são as músicas que não só usam o sintetizador, mas também aproveitam seu imenso espectro de sons artificiais. Nos anos 80, existiam inúmeros movimentos musicais na Europa que foram chamados de industrial, electro, synth-pop ou electronic body music, mas que na época chamava-se techno. Uma prova disso é o Techno Club Frankfurt, um clube fundado em 1984 que se tornou um lugar de culto do movimento techno. Na segunda metade dos anos 80, surgiu uma variação dance em Detroit que também se chamava techno. Ela seguia os tipos de sons sugeridos pelo Kraftwerk junto com os ritmos da música house de Chicago, o Acid House. Acid House é a nova moda em 1987 e 1988 nos Estados Unidos e um ano mais tarde na Inglaterra, onde foram celebradas as primeiras raves. Isso tudo aconteceu pela evolução de novos sintetizadores, como por exemplo o Roland 303 e o Roland 909, que são sintetizadores, tá? Nessa época, na Europa, o New Beat, uma variação dançante do Electronic Body Music, era o que se tocava nas boates. Em 1990, começou a acontecer uma fusão entre o House Groove americano e o Techno europeu. Esse novo estilo, a Techno House, foi a direção musical dos jovens dos anos 90. Aqui no Brasil nós tivemos uns sucessos, né, baseado nesse tipo de ritmo, de bandas como Eurythmics, que tocava muito Sweet Dreams, Information Society, com What's on Your Mind, e o Pet Shop Boys mesmo, com It's Assim. E já a entrada devagarzinho da Madonna e Roxette, já nesse cenário aí de música techno. Mas, o Igor, a gente tá falando da disco music, da era disco. Pô, foi um mar de alegria, de diversão, de prazer, de curtida, de noitadas. Não teve nenhum problema durante esse tempo, não aconteceu nada, cara.
teve sim, viu? Nem tudo foram flores pro movimento disco, né? Você sabe que, enfim, sempre quando tem uma coisa nova, sempre existe aquele grupo de pessoas dizendo que aquilo é ruim, que é errado, que vai causar o fim de alguma coisa, né? Então foi assim, por exemplo, com o rádio, que ia acabar com as casas de show, o cinema, que ia acabar com o teatro, a televisão, que ia acabar com o cinema, a internet, que ia acabar com a televisão, o rock, que ia acabar com os valores da juventude, o TemaCast, que ia acabar com a rádio, enfim, o disco que vai... Ô, rapaz! Pois é, tá bom. E a disco, né, o movimento disco, que ia acabar com a boa música, música de qualidade e tal, então havia essa crítica aí. Bom, o disco, então, estava fazendo um sucesso enorme nos Estados Unidos e muitos fãs de rock se sentiram incomodados com aquilo ali, e especialmente porque várias rádios de rock, como você já citou, elas estavam migrando do rock para disco music, né? Enfim, conforme até eu vou explicar um pouco daqui a pouquinho. Algumas migravam parcialmente, outras migravam totalmente, deixava de tocar rock e ficava tocando só disco, né? E aquela história, né? O empresário, ele vai para aquilo que tá dando mais resultado, né, no momento. Então, enfim, não tem esse purismo de manter-se fiel ali ao estilo do rock. E aí começou a aparecer um número grande de manifestações públicas contra o movimento disco e contra os valores que esse movimento representava. Mas como assim? Que valores? Então, o disco, né, era uma música, como a gente viu, constituída em base de dois grupos muito discriminados nos Estados Unidos, os negros e os latinos. Além disso, boa parte do público e artistas da disco music estavam ligados ao movimento gay. Então, para muita gente, tudo isso junto era um sinal de degeneração moral e a disco acabava representando nos olhares dessas pessoas tudo isso daí. Mas esse pessoal não se lembrava que o rock, o jazz e o blues também tinham a mesma origem, vamos dizer assim? Pois é, mas hater não tem coerência nenhuma, né? Mas enfim, voltando ao assunto, em 78, uma pequena rádio de Nova York, a WKTU-FM, migrou do rock pro disco. E era uma rádio pequena. E de repente, quando ela começou a tocar disco, ela se tornou a rádio mais popular do país inteiro. E aí isso, claro, chamou a atenção de outras rádios, né? Então, nesse mesmo ano, um cara chamado Steve Dahl, ele era DJ de uma rádio de rock em Chicago, a WDAI, e na véspera do Natal, esse DJ de rock foi demitido como parte de um processo de migração que a rádio dele, a WDAI, estava sofrendo para chegar até a disco, né? Eles estavam migrando para disco. Seguindo uma tendência, né, que essa rádio nova-iorquina WKTU tinha meio que iniciado. Esse DJ, o Steve Dahl, foi logo contratado por uma outra rádio, que era mais purista, se recusava a mudar o estilo, né? A W-Loop ou The Loop, também em Chicago. E aí, nesse novo emprego, com total liberdade, ele começou a descer a lenha na disco e contou o caso dele, que ele foi demitido, e isso é um absurdo, que o rock estava perdendo espaço e tal, que as pessoas estavam perdendo espaço por aquele movimento, o mesmo papo que hoje tem, papinho das pessoas, porque os gays, ou as mulheres, ou enfim, os negros estão tomando o nosso espaço, né, como, enfim, se isso fosse verdade, não estão tomando espaço, no caso disso, eles estavam só tentando conquistar o espaço deles. Bom, então isso é uma parte dessa equação. Nessa mesma época, um time de beisebol local lá de Chicago, o Chicago White Sox, eles estavam muito mal na liga de beisebol, na Liga Nacional de Beisebol, e aí eles estavam fazendo diversos eventos e promoções para tentar chamar público para os jogos. Eles tinham feito, alguns anos atrás, uma Disco Night, né, as pessoas... É uma coisa muito comum, né, pro ouvinte entender, você vai a um jogo de beisebol, e aí, nos intervalos dos jogos, das entradas, existe um show, existe um evento. Depois do jogo, sempre tem um show, sempre tem algum evento. Então eles tinham feito uma Disco Night, que as pessoas iam assistir o jogo e esse ingresso dava direito a uma festa disco no final. E eles estavam querendo fazer outras promoções, entraram em contato com essa rádio, a The Loop, onde trabalhava esse Steve Dahl. E aí eles tiveram a ideia, vamos fazer então uma noite anti-disco. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma Disco Demolition Night, a noite da demolição da disco, né? Caramba, tá valendo qualquer coisa então. Pois é, isso aconteceu no ano seguinte, em 12 de junho de 1979, né? Foi durante o jogo contra o Detroit Tigers. Então a promoção era o seguinte, as pessoas que iam assistir esse jogo, elas levavam um LP disco qualquer e elas pagariam só 98 centavos pelo ingresso. E aí os LPs que elas levavam, elas iam colocar
colocados ali num grande container e no intervalo, né, de um tempo e outro, né, são 9 tempos no jogo de beisebol, no intervalo entre um e outro, eles iam explodir esses discos. Pô, eles tinham uma estimativa ali de 10 mil pessoas, né, um público de 10 mil pessoas, mas na verdade foram mais de 50 mil pessoas. Imagina só. Só pode dar merda, né, Igor? Vamos ver. Pois é, e aí isso deu uma repercussão enorme, né? Do lado do pessoal que não gostava da disco, né, havia um entusiasmo que isso gerou, né? Isso gerou muito burburinho, muita discussão, inclusive organizando outros movimentos de queima de LPs que aconteceram em todo o país. Do lado do movimento disco, houve uma reação que acusava esses organizadores, né, os organizadores do evento, de racismo e de homofobia, que era um movimento basicamente negro com um grande público LGBT. Enfim, a gente vai colocar aqui um link no post de um vídeo falando sobre isso aí. Mas enfim, houve toda essa reação raivosa, né, e a disco acabou mesmo assim sobrevivendo com novos estilos, se reinventando, né, também com novas tendências. Não é mesmo, Francisco? Com certeza, cara. Até porque, Francisco, olha só, se 50 mil pessoas foram lá quebrar disco, pelo menos a Disco Music conseguiu vender em torno de 50 mil discos, né, nesse dia, né? Exato, inclusive os produtores de disco diziam isso. Bom, eles podem fazer o que quiserem com os discos depois que eles compraram, que inclusive foi o que o John Lennon falou, não foi, Igor? Isso. Quando teve a movimento de reação por causa da suposta frase que ele falou, que não falou assim, né, foi tirado de contexto, que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, as pessoas queimando o disco dos Beatles nos Estados Unidos, falou, tá bom, eles têm que comprar pra queimar, né, então você comprou pra fazer o que você quiser. Foi exatamente isso que um dos produtores acabou falando. Mas falar das raves, que são festas que duram noites e dias inteiros ao ar livre, são embaladas pela música techno, feita, como já foi dito, somente com instrumentos eletrônicos, todos tomados pelo som em transe. Transe é uma expressão usada para denominar a síncope, o transe hipnótico reinante. Depois tivemos o movimento clubber, a voz que falava mais alto nas pistas de dança. E a gente tá falando do que veio depois, das crias da disco music, tá? Vamos continuar aqui com o clubber. O visual clubber, ele era colorido, diz não seguir moda alguma, piercings, tatuagens, cabelo rastafari ou cabelo tipo punk eram muito usados, ou ainda sei lá. A disco music ou dance music resgatou o desejo pela dança através do clássico do cinema Os Embalos de Sábado à Noite, estrelado por ninguém menos que o então iniciante John Travolta no papel do jovem Tony Manero. Quando o ator vestiu seu famoso terno branco e jogou o braço direito pro alto e as ancas para a esquerda, a discoteca estava vivendo um período de clara decadência, né? A discoteca estava sofrendo um combate terrível. Aí chegou esse filme, a disco music voltou a ser moda com todo o pique e reavivou o espírito de festa que faz parte do gênero dance music. E o Bee Gees ganhou mais dinheiro ainda, né? Pois é. E incrivelmente, apesar do filme ter sido lançado nessa fase, né, da decadência, para muitos no Brasil foi aí que a dance music começou, né? E conforme o Nelson falou, né, o Bee Gees, eles estavam numa fase, assim, de decadência nessa época, até um dos membros ali, um dos irmãos em depressão, e aí o filme, a trilha sonora e essa guinada na carreira que eles deram pra disco deu uma reavivada, um outro estilo, outro grupo depois dessa fase, né? Exatamente. Mas olha só, a gente tá falando do John Travolta, né? Ele foi um símbolo incontestável da disco music e o ator se tornou o deus das discotecas e das mulheres da época, além de exemplo para os homens. E o filme lançou um novo verbo que foi conjugado internacionalmente, que era travoltear. O John Travolta ganhou imitadores dos 4 cantos do mundo. Era a febre das discotecas, a famosa Disco Fever, né, que deu nome a uma infinidade de canções, que assolava o mundo inteiro. Esse fenômeno trouxe um novo balanço para a música pop, assim como gênios da música eletrônica, cujo maior expoente da época foi o Giorgio Moroder, que foi, a gente já falou, o responsável pela descoberta e lançamento aí da rainha das discotecas, a Donna Summer. E a discoteca virou um dos símbolos supremos do período, o templo onde se cultivou o narcisismo mais delirante, onde o corpo ganhou suas maiores homenagens. Ainda que não seja inteiramente responsável, foram as discotecas que estimularam a onda esportiva que assolou o planeta nas últimas décadas e, naturalmente, a permissividade sexual quase absoluta dos grandes centros.
todos, e não mais apenas as mulheres, se sentiram no direito e na obrigação de serem mais eróticos, mais satisfatórios visual e tatilmente. E agora queria chamar o Nerdandertal para falar da sua experiência pessoal dessa época da disco. Fala aí o que você acha que você viveu, como é que foi para você? Foi uma experiência nova, porque a gente passava por um momento, como vocês já descreveram antes, de total repressão aqui dos militares, né? Então muita coisa da própria rock and roll e da própria música pop nacional, cujas letras eram censuradas, a gente não podia realmente ir para um show ou para uma discoteca e ficar ouvindo esse tipo de música, que era totalmente reprimida. A disco music, ela trouxe... Esqueçam a letra, vamos só dançar. O negócio era o ritmo, a letra não fazia realmente nenhum sentido pra gente. O negócio era todo mundo dançar, e com essa liberdade a gente conseguiu, driblar os militares, porque realmente eles não fechavam as discotecas nessa época, porque não tinha ninguém ali dando um grito de guerra contra alguma coisa. As músicas de John Lennon, Power to the People, Class Hero, nada disso tocava. As músicas dos Beatles, que até fizeram sucesso, que foram sintetizadas para tocar no Staron 45, que era um tipo de música que botava a música dos Beatles nesse ritmo, disco music, a música dos Beatles, e o pessoal cantava, mas sem repressão, porque não tinha ali as letras falando nada sobre o governo, coisa nenhuma, era só amor e amor e amor. Então com isso a gente conseguia driblar. E outra coisa, eu já estava com 20 e poucos anos e tinha adolescentes que também participavam no horário mais livre da mesma coisa. Então a gente conseguia misturar duas gerações, entendeu? A geração que estava começando e aquela geração reprimida. Conseguiam dançar com pessoas mais novas. E essas festinhas, como eu falei, particulares, a gente misturava com as crianças. Depois eu consegui pegar até meus filhos ainda pequenos dançando disco music. Eu mesmo gravava as músicas. Então era uma interação total. Ninguém estava pensando em repressão e nada. Isso a gente pensava, mas escondido, né? Mas no disco music não, a gente só botava pra fora toda essa parte de alegria, dança, e também poder ficar um pouco mais careta, porque era comum se tomar ali a famosa Cuba Libre, né? Que era o rum com Coca-Cola, e a outra bebida era o Hi-Fi, que misturava vodka com refrigerante de laranja, que na época era o Crush, não tinha Fanta laranja ainda. E com isso a gente ficava meio doidinho ali, mas o tóxico realmente não rolava muito pro meu lado, não. Exato, mas então tu confirmou que a gente falou todo episódio, né? Que o objetivo da Disco Music era que o pessoal se divertisse, né? Então ninguém estava preocupado com o movimento político, social. O negócio era dançar e cansar. Nem o político, social, nem essa outra parte. Se tava encostando em você um negro com cabelo enorme, se tava um homem beijando homem, mulher com mulher, não tinha nada disso. Só o Tim Maia que ele dizia que mulher com mulher, nem homem com homem, né? Mas de qualquer maneira ele fez sucesso. Depois no final ele falou que valia tudo. Valia tudo. Exato. Bom, gente, o que eu posso dizer da minha experiência pessoal nessa época da Disco Music é assim, ó, eu faço parte daquele grupo de pessoas que acha que a Disco Music começou com os embalos do sábado à noite. Realmente eu não tinha conseguido ter consciência desse movimento, né, disco, até que surgiu esse filme e a trilha sonora feita pelos Bee Gees. E confesso que foi uma época muito legal pra mim, dancei pra cacete, tinha um grupo de amigos que quer dizer, não era só rapazes, tinha um grupo de amigos, tinha meninas, tá, não sei o que, a gente ensaiava, ia pros balinhos e fazia os nossos passos, era muito legal, era uma curtição e a gente não estava preocupado com nada, entendeu? Não tinha. Você era o adolescente da minha época de rapaz já. Exato, exato. Então quer dizer que tu não tinha preocupação. O objetivo era só se divertir. Era lá e de repente você levar o teu grupo de amigos e fazer a tua dancinha e o pessoal bater palma e luz estroboscópica e a camisa de gola enorme, branca, que é pra aparecer naquela luz negra, né? Então mas eu faço parte desse pessoal que descobriu a Disco Music quando surgiu o filme lá do Travolta e a trilha sonora dos Bee Gees. E você, Igor? Olha,
Olha, eu não sou dessa época, né? Eu nasci em 77, né? Quando, enfim, eu era um bebê quando o movimento chegou mesmo no Brasil, né? Não, é clássico. Não, é clássico. E aí, só que eu peguei, digamos, a segunda ou terceira onda, né? Muito forte foi quando o techno popularizou no Brasil, né? Nos anos 90. E aí, enfim, eu já curtia rock, tinha banda e tal, e ia shows de rock e tudo, e também ia muito nas festas de música eletrônica, né? Eu sou mineiro, mas eu cresci em Brasília, né? E tinha uma boate, acho que foi a primeira nesse estilo, em Brasília, muito grande, a Vlad, que era basicamente um galpão gigantesco abandonado, que o pessoal fez uma boate e tinha vários ambientes, tinha um ambiente, assim, subsolo que ninguém ia, mas eles botavam umas luzes, assim, tinha umas grades, então você via umas luzes vindo saindo do chão, tinha carruagem no meio, era um lugar muito louco, assim, era bem legal. Tinha muitas raves, né, fui muitas raves na Chapada, ou em chácaras, sítios em Brasília, então isso rolava bastante. E nessa época, eu tava me aventurando por causa de influência de amigos, falou, não, cara, é uma grana fácil e tal, tava me aventurando no negócio de DJ, mas mais de rock, né, mas cheguei a fazer algumas festas, assim, com um amigo meu de música eletrônica também. E aqui só vale um aviso, mãe, se você estiver escutando, pare de ouvir esse episódio agora mesmo. Pronto, confia em você, mãe. Você não está ouvindo esse episódio a partir de agora. Eu morava numa casa com meus pais nessa época, que tinha uma garagem. Eles moram, na verdade, minha mãe mora nessa casa até hoje, tem uma garagem enorme, enorme. E aí, era muito frequente eles irem para uma chácara que a gente tinha, passar o fim de semana lá, e eu normalmente não ia, ficava lá. E eu tive uma ideia de chamar uns 2, 3 amigos, né, o pessoal que tocava na banda comigo, e a gente vem aqui, a gente podia curtir um som, e a gente, sei lá, pede umas pizzas, toma uma cerveja, fica aqui trocando uma ideia, a gente curte aqui uma música e tal, e fica brincando, tava com os equipamentos de DJ ali, beleza. E aí se quiser chamar uma outra pessoa, chama. Um desses amigos meus entendeu errado, e aí ele fez um flyerzinho ali no computador, imprimiu, e saiu lá num lugar em Brasília que era popular, lá na 109, e saiu distribuindo pra galera festa de graça na casa do Igor. Puta, eu conheci a galera toda ali. Conclusão da história. E ele organizou tudo. Chegou, tinha 2 ou 3 DJs, tinha estroboscópio, tinha outras luzes, enfim, a gente acabou comprando cerveja para vender, usou um freezer que tinha lá em casa. Como eu tenho 12 irmãos, enfim, a gente tinha um freezer gigantesco que eu usei para colocar. Eu tenho muito. Minha mãe adotou 9 crianças, então eu tenho bastante irmão. E a gente fez uma festa para mais ou menos 300 pessoas, e essa festa durou quase 2 dias, e enfim, chegou a polícia, deu uma confusão. Minha mãe nunca soube disso, na verdade. Minhas irmãs aqui ficaram sabendo dessa história, mas, enfim, E a galera foi lá mesmo, assim, enfim, pra curtir, pra se divertir. Interessante que foi, enfim, eu sou de uma outra geração, mas essa outra onda que veio, ela teve um pouco desse espírito. Claro, não a mesma, digamos assim, inocência no bom sentido, né? Porque, claro, na minha geração rolava muita, a galera ia pras festas e rolava muita droga, né? Já era a geração do êxtase e tal, de outras drogas assim mais fortes, mais drogas sintéticas, né? Mas havia ainda esse espírito mesmo de você ficar 2, 3 dias numa festa. A rave, né? A rave, se divertindo e tal. Então foi bem legal. Muito bem, pessoal. Bom, tu aí que tá ouvindo esse episódio, vocês acham que a gente não falou de tudo, né? Não, a gente não falou de tudo. Para falar de tudo a respeito da disco music, da era disco, esse episódio ia ter, sei lá, quanto tempo. Então a gente deu uma pincelada, né? Demos uma geral. Não adianta vir mandar e-mail pra gente e falar, vocês não falaram de fulano. A gente não falou de um monte de gente, mas tivemos um imenso prazer em fazer esse episódio, que já estava na nossa listinha de pauta futura há um bom tempo. Inclusive eu tenho enchido bem o saco do Igor pra gente fazer esse episódio. Inclusive o Nelson, né, esse velho do Rio, por questões pessoais, já foi convidado várias vezes para participar, e graças a Deus dessa vez ele encontrou um tempinho e esteve aqui com a gente. Eu falei muito, não deixei ele falar muito. O que ele falou, na minha opinião, foi bem interessante, o Igor também. E, gente, ficamos por aqui. E agora eu vou chamar os dois, né, o Nelson e o Igor, para fazerem os seus jabás. E eu vou pedir para o Nelson fazer então o seu jabá pessoal. Vamos lá, diz aí os seus projetos pessoais, ô Nelson. Eu não sou de falar muito, mas sou de falar o bastante. Olha aí, matou eu e o Igor, vamos lá. Primeiro queria agradecer demais a você e ao Igor de terem me convidado já várias vezes. Eu estou super feliz e honrado de participar do TemaCast, que é um dos podcasts que eu mais gosto, sinceramente. Eu tenho um blog chamado Nerdandertal,
que é difícil de escrever, mas o pessoal, a maior parte já conhece. nerdandertal.blogspot.com.br, onde eu tenho ali algumas coisas de humor. Tem crônicas minhas que eu tô tentando até reeditar, muito boas. Também muito puxado para a parte de humor e pelo cotidiano do Rio de Janeiro, principalmente. E tem um outro site meu que é o www.portugalarquiteto.com.br, onde eu mostro lá meus trabalhos de arquitetura. Perfeitamente, ô Nelson. E você, Igor, meu querido, o que você tem para falar pra gente hoje? Pois é, em primeiro lugar, agradecer a presença do Nelson aqui. Ele é muito humilde, ele não falou, mas é porque ele está muito ocupado, porque ele tá na frente aí das Olimpíadas do Rio, né? Por isso que eu tô brincando, depois vamos xingar ele depois, se der alguma coisa errada, né? É brincadeira, gente. Mas enfim, não é uma novidade ainda, porque ainda não aconteceu, mas é em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Quem conhece o meu livro mais recente, Mutua, livro de terror, saiba que ele é um livro de contos, né, de terror, todos baseados no mesmo universo, e muito em breve, já está em produção, já em fase, posso dizer, quase final, vai sair uma história em quadrinhos de uma história extra baseada nesse mesmo universo. Tá ficando muito, muito legal. Então, para quem gosta de HQ, fique ligado aí, vai sair muito em breve. E falando desse livro, né, você imagina, por exemplo, se você vivesse numa vila muito, muito, muito isolada, com costumes muito esquisitos, onde, por exemplo, para sair às ruas você tem que usar uma máscara, porque a sua real face só as pessoas muito próximas poderiam conhecer, e em determinada hora da noite você não pode mais sair na rua porque coisas muito bizarras acontecem, eu não posso falar quais são, e enfim, essa vila, o culto à morte, né, que ela é cercada por dois rios, o rio da vida e o Rio da Morte, e todo esse culto e histórias se passam baseado nisso. Então esse é o universo ficcional desse livro Mutua, essa questão das máscaras, essa questão do medo que é gerado nas pessoas, e respeito ao rio. As pessoas, por exemplo, não olham em direção ao rio, eles têm que sempre andar com a cabeça baixa e tal. Então tudo isso é o que constrói esse universo ficcional do Mutua, que você pode, como os ouvintes já sabem, conhecer mais entrando lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Gente, eu já passei de 900 cópias vendidas. Dá uma força aí, vamos, divulga e compre mais livros, que eu quero chegar até antes do meu aniversário em maio a ultrapassar a marca de 1000 cópias vendidas. E vale a pena, eu li e adorei. Eu também adorei. Tem um livro que eu tô esperando mais um pouquinho para ler de novo, tá? Porque eu já li ele, inclusive, 2 vezes. Uma vez eu não li ele como leitor, eu fiz a revisão, tive o prazer, a honra de fazer a revisão, e depois eu li uma outra vez tranquilamente para poder aproveitar bem a história, né? Gente, eu quero agradecer imensamente a presença do Nelson aqui, que veio participar desse episódio. Eu que agradeço. Foi muito legal, fiquei muito feliz, o Igor também ficou, tenho certeza. Quero agradecer o Igor, né, meu parceiro de todas as lidas aí. E agora, gente, a gente vai para o bloco de leitura de e-mails e comentários. E, por favor, gente, dê uma escutadinha, tá? Se você não gosta disso, para por aqui, mas se você puder dar uma escutadinha, sempre tem coisas interessantes e você vai ter as opiniões dos ouvintes, vai conhecer o que o pessoal disse. Eu quero deixar um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, pessoal. E-mail. Comentários. Mas então, Igor, por que a gente tá tocando aí no fundo Macho Man do Village People logo de cara na leitura de e-mails? Essa é a homenagem surpresa que nós estamos fazendo ao Nelson Imbuzeiro, né, que acabou de gravar conosco. É tipo uma trairagem que a gente gosta de fazer com as pessoas que a gente gosta. Isso mesmo, bem feito pra ele. Bom, mas vamos adiante, né? Vamos ao que interessa, vamos fazer a leitura de e-mails e comentários. E a gente vai primeiro começar, como sempre, pelos comentários que estão lá no site. E os ouvintes que comentaram
comentaram os episódios, né? Não necessariamente o último, mas os episódios que estão lá publicados até a data dessa gravação foram: no episódio sobre invasões holandesas, comentou o Washington Lins, o Jorge Virgílio, o Augusto Ganzer, o Homero Luz, o João Olavo Petrus Augusto, o João Olavo de Vasconcelos. Nos episódios Regime Militar e Revolução Constitucionalista de 32, comentou o Matheus Martins. Nos episódios Califórnia e Guerra Fria Parte 2, comentou o Vitor Urubatã, lá do Peixeira Cast. E na parte 1 do Guerra Fria comentou o Moura Zé. E quem quiser conhecer, gente, pois é, vocês só dão o nome do pessoal aí que comentou e tal, mas esses comentários são públicos, estão lá nos posts, conforme a gente anuncia aqui. E para esse bloco não ficar muito extenso, a gente só cita os nomes, mas tá lá para quem quiser ver. Eu, inclusive, recomendo que vocês dêem uma passadinha e leiam os comentários, vai lá discutir com o pessoal, tem coisa muito interessante, tá? Então é só ir lá no site do TemaCast.com.br, acessar os episódios correspondentes aos comentários e ver lá o que o pessoal colocou. E vamos para a leitura de e-mails. Pois é, a gente tem um e-mail aqui que eu vou ler, nós recebemos e ele diz respeito ao último episódio, principalmente. Olá, Francisco e Igor, sou o Isaac Fernando de Rio Branco, Acre, e ouvindo a leitura do e-mail no episódio 36, Invasões Holandesas, digo ao Augusto Ganzer que compreendo a ira dele. Ser acreano me rende várias piadas idiotas, porém fico tranquilo e acabo admirando a idiotice dos que fazem piadas assim. Esse tipo de brincadeira me irritava muito, mas com o tempo eu aprendi que os valores culturais do meu estado são maravilhosos e isso me basta. Já morei em outras capitais brasileiras, inclusive em Brasília, e digo com todo orgulho que o Rio Branco é um bom lugar para morar. Francisco e Igor, continuo ouvindo e admirando o excelente trabalho de vocês. Pelo que sei, vocês fazem de modo espontâneo sem cobrar nada. Isso coloca vocês à frente de todos. Em uma sociedade de Facebooks e mensageiros, é uma paz ter podcasts como o de vocês. Sou tímido em relação à exposição das minhas ideias. Estou trabalhando para mudar e assim escrever mais e-mails e participar no grupo. Parabéns. Ô Isaac, foi muito legal receber teu e-mail, tá, cara? A gente entende perfeitamente como é que é essa situação do pessoal ficar tirando sarro do lugar que a gente morou, do lugar onde a gente nasceu. Isso realmente não é legal e aqui no TemaCast a gente nunca vai fazer esse tipo de brincadeira para se promover, porque a gente acha que não faz nenhum sentido, mas agradecemos de coração o teu contato e o teu e-mail e continue nos contatando e vai lá, faça lá a tua admissão lá no grupo Saiba Mais do TemaCast e faça a gente saber das tuas ideias através do grupo também. É isso aí. Muito obrigado, Isaac. Quem mandou e-mail pra gente foi o Ricardo Andrade, que diz assim, prezados Francisco e Igor. Meu nome é Ricardo Andrade, tenho 42 anos e sou analista de sistemas. Nasci e moro em Recife, Pernambuco. Bom, ouço diversos canais de podcast e tenho acompanhado vocês desde o episódio 14, O Brasil Tem Jeito, o qual conheci por meio do Café Brasil. Desde então eu tenho acompanhado os episódios com atenção especial aos de história. Gosto muito de história e, na minha opinião, esses episódios são excelentes, sempre com boa didática, bom humor, de forma que me prende a atenção e as informações são passadas de forma bastante clara. Sobre o episódio 36, quando eu ouvi, não pude deixar de comentar, visto que tratou de um tema relacionado ao lugar onde sempre morei. Realmente, muitos de nós pernambucanos admiramos os holandeses devido ao legado deixado da época de Nassau. Porém, é necessário ter consciência do quanto nós éramos explorados naquela época, afinal, éramos uma colônia. O que achei bastante interessante nesse episódio foi a explicação de todo o contexto histórico envolvido. A dinastia filipina, os conflitos na linha de sucessão ao trono português, a União Ibérica e que levou, portanto, a essa invasão. Até mesmo a vinda de Nassau, sua origem, formação e os motivos que o levaram a deixar o governo, bem como a formação da nossa resistência contra os holandeses. Só posso parabenizar pelo excelente trabalho, parabenizo também as participações do Matheus, professor Barbado, e desejo que continue sempre evoluindo. Um grande abraço, Ricardo. Ricardo, muito obrigado, e essa é uma característica nossa, né? A gente sempre tenta fazer a contextualização histórica para as pessoas entenderem do que se trata o assunto.
assunto. E que bom que você gostou, ainda mais sendo de Pernambuco, né, que é o estado onde aconteceu as principais ações do episódio. Então, um grande abraço e muito obrigado pelo seu e-mail. Aliás, ele tocou numa coisa que é bem importante, né? Talvez as pessoas não entendam bem a história dada, né, lecionada nas escolas, porque falta exatamente isso, a contextualização, né, o cenário onde a coisa aconteceu, então fica uma coisa jogada ali que não fica preso a nada, entendeu? Então é por isso que a gente faz questão de trazer toda a moldura, vamos dizer assim, que tem a ver com aquele assunto que a gente está abordando. Exatamente. E eu vou ler agora o e-mail do Juliano Emerick. Eu acho que essa pronúncia, se não for, Juliano, pode me corrigir que eu faço uma ressalva no próximo episódio. Olá, Seixas e Igor. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o TemaCast é um dos melhores podcasts do Brasil. Segundo, tenho que agradecer a vocês por trazerem temas históricos com muita propriedade e cuidado em repassar as informações com seriedade. Apesar de gostar muito de ouvir os casts históricos e aprender com vocês, uma coisa me chateia muito, pois hoje percebo que o contato que tive com a disciplina de História em escolas públicas foi muito deficiente. Em relação ao último cast sobre as invasões holandesas, aprendi uma porrada de informações novas sobre esse tema que antes não faziam sentido quando estudado no ensino básico e médio. Para finalizar, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E conheci o TemaCast por indicação do Randall Bergamasso em um episódio do Na Porteira Cast. Um abraço. O Juliano acaba confirmando o que a gente acabou de dizer, né? Que é a coisa de você contextualizar as coisas para que as coisas façam sentido, para que a história principal faça sentido. E também que uma coisa da minha experiência é que o ensino ele é muito baseado em decoreba, né? Eu acho terrível, por exemplo, no ensino de exatas, de matemática, física, química, em vez de você explicar aquilo aplicado no dia a dia que faria as pessoas se encantarem, se apaixonarem pela ciência, você manda ficar decorando fórmula, ou em história ficar decorando data, o que, enfim, é completamente irrelevante, né? Exatamente. A matéria tem que ser dada de uma forma que a pessoa se apaixone, e quando você se apaixona por alguma coisa, tu nunca mais esquece, não é isso? Exatamente. Bom, quem mandou e-mail pra gente também foi a Rebeca Eliseu. Ela diz o seguinte: olá, moro em Sorocaba, que é no interior de São Paulo, né? E gosto demais do trabalho de vocês, onde encontramos inteligência, cultura, educação, respeito e simpatia. Já deixei um comentário no podcast da ditadura que gostei muito. Tenho uma sugestão. Vocês podiam fazer um podcast falando dos Matarazzo e sua família. O que acham? Continuem esse trabalho fantástico de vocês. Obrigado. Eu acho uma boa indicação, tu não acha, Igor? Acho sim, inclusive já está anotado na nossa planilha de sugestões de episódios. Enfim, vai entrar futuramente numa pauta. Exatamente. Olha só, tu acabou de ler o e-mail do Juliano, né, Emerick, que eu não sei se é exatamente essa pronúncia, como você disse. Ele mandou um outro, então lê pra gente aí, Igor. Vamos lá. Então ele mandou um outro e-mail aqui que ele fala o seguinte: olá, novamente Francisco Seixas e Igor Alcântara. O episódio 35, a influência dos jogos no desenvolvimento social, ficou muito bom. A discussão fluiu muito bem. Gostaria de apresentar o meu ponto de vista, pois acredito que vivemos numa época em que discursos puritanos e hipócritas são proferidos sem apresentarem uma fundamentação. É muito fácil culpar os jogos, os filmes, as séries de TV e muito mais pelo comportamento violento da sociedade ou pela degradação dos bons costumes. Diga-se de passagem, até hoje ninguém explicou que costumes imutáveis são esses. No que diz respeito às crianças, cabe aos pais exercerem sua função de monitorar o tipo de jogos que elas costumam jogar, pois é evidente que elas são mais sugestionáveis e por isso deve-se ter mais cuidado. Agora, quanto aos adultos, é ridículo dizer que, ao jogar um jogo violento, o mesmo vai ser influenciado a cometer atos de violência, pois se esse indivíduo utilizar de uma justificativa dessa para entrar em um cinema e matar pessoas, esse é na verdade um cínico que se utiliza dessa desculpa para pôr em prática seu comportamento doentio. Um abraço e continue com um ótimo trabalho. Ele conseguiu sintetizar exatamente o que eu penso. Sabe, é muita gente, muito marmanjo aí, dizendo que o fulaninho de 25 anos entrou num cinema e assassinou não sei quantas pessoas porque ele tinha na casa dele um jogo onde uma das missões era entrar num cinema e matar quem estivesse no cinema. A gente só tem que cuidar das crianças que, como ele disse, realmente são
sugestionáveis, não tem formação nenhuma com relação ao que é ético, deixa de ser, e pode realmente influenciar na formação, no caráter, né, dessas criancinhas, dessas pequenas miniaturas de seres humanos. Agora, marmanjo, cara, pelo amor de Deus, se for assim então, cara, vamos tirar, eu já falei isso no cast, inclusive, nesse episódio que falava a respeito de jogos, se for assim então, cara, vamos acabar com todas as facas de todas as cozinhas do mundo, porque senão, cara, o pessoal vai começar a pegar faca e matar a gente por aí. Eu concordo plenamente com ele. Pois aí, você sabe que eu trabalho com... Eu sou cientista de dados, né? E a gente trabalha bastante com estatística e com uma coisa que a gente chama de inferência, né? Que é basicamente o seguinte, primeiro você vê a correlação entre coisas diferentes, né? Tipo, você tem, por exemplo, 2 dados. Vou dar um exemplo recente. O aumento de casos de microcefalia em determinados estados no Brasil e o aumento de casos dessa doença, que não é nova, mas que agora que está se falando, que é o Zika, né? Então, uma coisa é esses 2 fatores acontecerem ao mesmo tempo. Outra coisa é você fazer uma inferência e dizer que uma é causa da outra. E isso é muito complicado, porque o fato de um dado e outro estarem relacionados não quer dizer nada, pode ter uma outra coisa, né? Então, tem um exemplo clássico que é, por exemplo, se você fizer um cálculo, né, de inferência estatística, você vai ver, por exemplo, existe uma correlação gigantesca entre o consumo per capita de chocolate de um país e a quantidade de prêmios Nobel que aquele país tem. Mas isso não quer dizer que para investir, para o Brasil ganhar um prêmio Nobel, a gente tem que simplesmente entupir as pessoas de chocolate, né? Enfim, você dizer que uma coisa causa a outra é complicado. Então, você pegar, por exemplo, um jovem que ele cometesse esse tipo de ato violento e você vê que na casa dele, sei lá, ele tá jogando jogos violentos e fazer a conclusão de que isto causou aquilo em alguns casos pode ser simplesmente de uma burrice, né? Mas em outros casos que a pessoa tem um conhecimento que não é nada a ver, é simplesmente uma coincidência, né? Que chega a ser criminoso esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de inferência, né? Esse tipo de relação entre causa e efeito, porque 2 fatores acontecerem ao mesmo tempo não tem nada a ver de que um é causa o efeito do outro, né? Porque se for assim, eu tenho uma tia que toda vez que o dedão do pé dela dói, chove, né? Enfim, e a gente sabe que o pé dela não causa chuva. Pois é, mas antigamente era assim que o pessoal adivinhava se ia chover ou não, né? Eu fiz uma cirurgia, tá doendo o lugar que eu fiz a cirurgia, vai chover, né? Então, aquela coisa assim, que aliás eu acho que é a base científica que permeia a maioria das opiniões na internet, né? Essa coisa de você fazer a tal da inferência baseada em 2 dados que pode simplesmente ter acontecido por uma casualidade e que não justifica, né? Não justifica as coisas. Exatamente. Hoje a gente está com a leitura de comentários e de e-mails, né? Bem rapidinha, mas se você quiser participar também, basta acessar o nosso site lá no temacast.com.br. Lá você pode fazer o seu comentário diretamente lá no post do episódio, enviar e-mail através do formulário no site na aba Contato, ou então, se você não quer escrever lá no site, você usa aí o teu cliente de e-mails e manda um e-mail para temacast@temacast.com.br. Lá no site, lá no rodapé, se você for lá para baixo, rolar, lá no rodapé, você tem lá os botões para as redes sociais que a gente participa, que é o Facebook, Twitter e o Google+. Também existem os botões para assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store. Agora a gente também tem a opção de assinatura através do envio de e-mail quando um episódio vai pro ar. Você faz o seguinte, você entra no episódio, embaixo do player, tu tem lá assim, assine iTunes /Android /e-mail /RSS. É só você clicar lá na opção e-mail, aí você vai cadastrar o seu e-mail e cada vez que a gente colocar um episódio no ar, você recebe um e-mail avisando, olha, o TemaCast publicou um episódio novo, né? Mas, Igor, tu gostaria de falar pra gente aí a respeito do Spotify? Nós temos uma lista lá no Spotify? Exatamente. Bom, o Spotify, para quem não conhece, ele é um aplicativo que você baixa e instala, inclusive você pode utilizar no próprio computador, em que você pode ouvir música, enfim, de literalmente milhares de artistas, gratuitamente, e existe a possibilidade, né, de você escutar, inclusive, playlists, né? E uma dessas playlists é chamada TemaCast, você pode ir no Spotify e procurar pela playlist TemaCast, e lá a gente tem as músicas que fazem parte da trilha sonora dos nossos episódios. Então, um episódio
episódio saiu, as músicas daquela trilha sonora estão lá, então você pode acessar o Spotify. Que é uma coisa, inclusive, que é um carinho, e eu imagino que até dá um trabalho grande, né, que o Francisco faz já há muitos episódios, de colocar a lista das músicas que fazem parte da nossa trilha sonora. É raríssimo o podcast que faz isso, né? Então você pode agora não apenas ver as músicas, né, que a gente tem no nosso site, mas também no Spotify escutar essas músicas. Exatamente. Olha só, gente, e não se esqueça de acessar o nosso grupo lá no Facebook através do link temacast.com.br/saiba mais. Lá, nesse grupo, você vai poder interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. A gente acabou de falar o link, mas o link vai estar também no post desse episódio. E então, pessoal, nós ficamos por aqui e não se esqueça de mandar os seus e-mails, mensagens de voz, comentários, sinal de fumaça, tambor, o que vocês acharem mais conveniente, tá, gente? Um abraço para vocês e até a próxima. Bye, bye. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Radio.